Olá, qual é que é a diferença entre homens e mulheres? Este é um tema provavelmente dos mais debatidos e daqueles sobre o qual se escreveu muitos livros e muitas coisas, mas eu sinto que normalmente não se toca naquilo que é essencial. Nós vamos então falar sobre as diferenças. Nós temos a nossa parte física, o nosso corpo físico, é uma das partes da nossa existência, é apenas uma pequena parte daquilo que nós somos, é um veículo a partir do qual nós retiramos certas experiências e que nós usamos para atingir determinados objetivos no plano físico. E como qualquer veículo ou qualquer ferramenta, ela evolui no sentido de se especializar em determinadas tarefas. E ao longo dos milhões de anos de evolução, o nosso corpo, o nosso ADN, a nossa parte biológica, puramente biológica, claro que se especializou em determinadas tarefas. Todas as pessoas são diferentes e nós, ao longo destes milhões de anos, tivemos que distribuir tarefas, vivendo em comunidade, em grupo, em família. E claro que há diferenças também entre homens, que cada um de nós tem as suas vocações, os seus talentos naturais, coisas que sentimos que são mais, que fluem mais naturalmente em nós e conseguimos fazer melhor e gostamos mais de fazer, e entre mulheres a mesma coisa, mas há evidentemente aqui padrões físicos que nós verificamos muito facilmente. E o corpo das mulheres especializou-se em quê? O corpo das mulheres especializou-se principalmente na gestação, em criar crianças e em cuidar das crianças, nutrir, proteger e educar, cuidar delas e educá-las, especialmente nos primeiros anos de vida. E por isso desenvolveu certas capacidades e desenvolveu certas sensibilidades, e não há dúvida nenhuma que para nós sermos capazes de entender completamente o que é que outra pessoa está a sentir, não há nada melhor do que sentir o mesmo que essa pessoa está a sentir. E por isso o corpo das mulheres tem sensibilidades ao nível físico, por exemplo, da pele, muito semelhantes ao das crianças, porque a mulher, se uma mulher que está com uma criança, está a cuidar dela, deve perceber bem que tipo de temperatura que é mais adequada para a criança. Deve sentir a mesma temperatura, deve ter a mesma percepção que a criança está a ter, quer seja em relação à temperatura ou em relação a muitos outros aspectos. E por isso, quando uma pessoa está com uma criança ao colo e tem que cuidar dela, tem que a proteger, ela não pode correr riscos. Tem que ser muito ponderada em relação aos riscos, aos sítios para onde vai, em que territórios é que entra, e por isso deve ter um cuidado muito especial em relação às suas ações, em relação às suas escolhas. Enquanto que o homem especializou-se em quê? O homem especializou-se em coisas, em construir coisas, em atingir objetivos que envolvem risco. Portanto, as mulheres especializaram-se em tratar de outros seres, de pessoas, especialmente crianças, e por isso tem que ser muito ponderada no que diz respeito aos riscos, tem que estar muito focada e muito atenta às sensibilidades das crianças e à sua segurança. E o homem ficou com essa tarefa de atingir objetivos que envolvem riscos, porque já não está com as crianças ao colo, e assim foi ao longo de milhões de anos, e então vai, quer seja para procurar comida, caçar, lutar, proteger a sua família de ataques de outras pessoas ou de certos animais. E essa foi a sua especialidade que desenvolveu. E por isso o homem é mais propenso e sente-se mais confortável para correr riscos e é menos ponderado no que diz respeito a esse aspecto dos riscos. E esta é apenas uma questão física, uma parte de nós. Realmente o nosso corpo está especializado em este tipo de tarefas assim de forma simplificada. Depois nós temos a nossa parte mental. A nossa parte mental. A mente é onde estão as nossas ideias, onde estão as nossas memórias, onde estão os nossos conceitos, onde estão os nossos hábitos, as nossas tendências. E é na nossa mente que nós construímos já uma imagem diferente. Nós fizemos uma construção diferente daquilo que é o homem e daquilo que é a mulher, daquilo que acabamos de falar, do ponto de vista puramente biológico e genético. É na nossa mente que nós criamos os conceitos daquilo que é adequado para uma mulher ou é adequado para um homem. O que é correto ou incorreto para um homem e para uma mulher? O que é adequado na sociedade? Qual é o comportamento que socialmente uma mulher deve ter? Qual é o comportamento que um homem na sociedade deve ter? Até onde é que a mulher pode ir? Até onde é que o homem pode ir?
o que é que a mulher é capaz de fazer, o que é expectável para uma mulher, o que é que o homem é capaz de fazer, o que é expectável para um homem. Enfim, existe toda esta construção puramente mental, puramente psicológica do que é um homem e do que é uma mulher. E, apesar de tudo isto ser totalmente artificial e ser construído, e aliás, ao longo dos tempos, ao longo da história, todos estes conceitos do que é o homem, do que é o homem deve fazer, do que é que a mulher deve fazer, do que é que o homem é capaz, do que é que a mulher é capaz de fazer, isto vai sendo transformado. Aliás, mesmo agora, neste tempo, em cada tempo da história, em países diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, todos estes conceitos podem ser muito diferentes. Mas a verdade é que, apesar de tudo isto ser artificial, nós somos sugestionados a acreditar nisto, a acreditar que o homem é isto, a acreditar que a mulher é isto, e somos condicionados por esses conceitos e por essas crenças. Isso condiciona o nosso comportamento. Condiciona aquilo que nós acreditamos que somos capazes, condiciona aquilo que nós acreditamos que é o sítio até onde nós podemos ir, os objetivos que nós podemos atingir, o nosso comportamento, o nosso lugar do mundo, muitas coisas, por aí adiante. Então existe esta parte física, que é uma parte da nossa existência, uma parte da nossa experiência. Existe esta parte mental, que também condiciona o nosso comportamento, que são coisas completamente construídas e são muito transformáveis. O corpo também é transformável, como é demonstrado pela evolução das espécies. Nós vamos nos adaptando ao nosso meio ambiente e às tarefas, às funções em que nos especializamos. Portanto, o corpo, mesmo a nossa parte física, genética, biológica, não é uma coisa fixa, não é um produto acabado. O nosso corpo, o corpo do homem e da mulher, não é um produto acabado. No futuro, com toda a certeza, o corpo da mulher e o corpo do homem vão ser diferentes. Na mente, a mente é mais dinâmica. Claro que nada na mente é um produto acabado, está tudo em constante transformação e nós podemos ver que, apesar de nos últimos centenas de anos, por exemplo, os corpos são muito semelhantes, mas as mentes já são completamente diferentes, já acreditamos em coisas diferentes e temos comportamentos diferentes. E depois existe a nossa consciência. A nossa consciência é essa parte pura em nós, essa parte fixa em nós. Nós podemos chamar disso alma, podemos chamar de espírito, em culturas diferentes, ao longo do tempo temos dado nomes diferentes a isso. Na tradição védica, indiana, é chamada Atman, é a nossa consciência, o nosso espírito. E é isso que nós somos, verdadeiramente. Essa é a parte eterna em nós. Tudo o resto são experiências transitórias. E o nosso corpo é uma experiência transitória. O nosso corpo tem princípio, tem fim. Todos os nossos pensamentos, as nossas experiências, as nossas ideias, as nossas crenças são experiências transitórias, todas elas têm princípio e têm fim. E uma das coisas mais importantes no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, é sermos capazes de distinguir aquilo que é transitório daquilo que é eterno e daquilo que é fixo em nós. E nós nunca deveríamos confundir aquilo que nós somos das experiências que nós estamos a ter. E este corpo em que nós habitamos neste momento, que pode ser de homem ou de mulher, é apenas uma experiência pela qual nós estamos a passar. Uma experiência com princípio e fim. E todos os sentimentos, todas as emoções, todos os pensamentos, as crenças, as noções que nós temos de certo e de errado, tudo isso é transitório, tudo isso são experiências com princípio e fim. E não há nada de errado em nós termos experiências transitórias. E nós podemos desfrutar delas, podemos jogar este jogo da vida e tentar retirar o melhor dela. Mas este jogo pode se transformar num drama com muito sofrimento a partir do momento em que nós nos identificamos e nós nos apegamos a experiências transitórias. Porque quando nós nos apegamos e identificamos com uma experiência transitória, essa é a receita fatal para o sofrimento, como é evidente. Quando nós nos esquecemos daquilo que nós somos, daquilo que é eterno, que não tem princípio nem fim, e julgamos que somos uma coisa que é transitória, é evidente que o sofrimento vai ser uma experiência frequente. E então essa consciência é o quê? Essa consciência, que é aquilo que nós somos verdadeiramente, que é aquilo que nós temos que ser capazes de identificar em nós, não é um homem nem é uma mulher. Nenhum de nós é homem ou mulher na nossa essência. Nós podemos identificar com isso. Isso pode condicionar o nosso comportamento. Nós não somos nem portugueses, nem ingleses, nem alemães, franceses, ou americanos, ou japoneses, ou chineses. Isso é apenas uma identificação ao nível mental que nós criamos, com um pedaço de território,
com uma certa língua. Nós não somos nem cristãos, nem hindus, islâmicos ou judeus, ou o que quer que seja. Isso é apenas algo que nós construímos na nossa mente e com que nós nos identificamos. Nós podemos identificar-nos com muitas coisas, todas elas transitórias, e essa é a nossa experiência do momento. Da próxima vez pode ser completamente diferente, podemos nascer num corpo diferente, de homem, de mulher, noutro país, outra religião, outra sociedade, outra cultura, e de repente tudo pode ser diferente. E aquelas noções, aquela cultura, aquela experiência são melhores do que as outras, são mais elevadas, mais nobres ou mais moralmente elevadas? Não, são apenas escolhas que nós fazemos. E uma das coisas que caracteriza a consciência, a nossa essência, o nosso espírito, Atman, é a liberdade, é sobretudo a liberdade, é essa ausência de características físicas, essa ausência de características mentais, essa ausência de características, sejam elas de que natureza forem. É a absoluta liberdade para nós podermos viver as experiências que nós queremos viver. Nós construímos as experiências que nós queremos ter. E quando nós então conseguimos identificar-nos com essa parte pura em nós, quando nós conseguimos identificar-nos com a consciência, com o espírito, e deixamos de nos confundir com experiências transitórias, com conceitos, com ideias ou características físicas que têm princípio e fim, aí então vem um sentimento diferente e uma relação diferente que nós começamos também a estabelecer com todas as coisas. Porque aí nós reconhecemos a consciência em todas as coisas. Nós olhamos para alguém, nós olhamos para os olhos de alguém e vemos que atrás daquele corpo, atrás daquela mente está uma alma, está uma consciência que não tem género, não tem nacionalidade, não tem nenhum tipo de característica que a mente possa atribuir. E nessa altura nós percebemos que a consciência é igual em todos nós. A esse nível de profundidade, a esse nível, na nossa essência, não existe diferença rigorosamente nenhuma entre todos nós. E então, nessa altura, para nós passa a ser natural, uma coisa perfeitamente espontânea, natural, a reconhecer que todos nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres e as mesmas capacidades também para com o mundo, para com a sociedade, as mesmas capacidades para desenvolver o mundo e transformar o mundo que nós queremos que seja cada vez melhor. E quando nós reconhecemos isso, reconhecemos que também que há uma igualdade de oportunidades que deve existir sempre. E esse é um dos aspectos que nós temos que melhorar muito na nossa sociedade, que é dar a todas as pessoas as mesmas oportunidades. E, sobretudo, as mesmas oportunidades de aprender, de evoluir e de transcender as nossas limitações, de transcender os nossos condicionamentos. Porque são os nossos condicionamentos que determinam as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações, o nosso comportamento. E se nós percebermos que tudo isso é apenas uma construção, são apenas condicionamentos de que nós nos podemos libertar, então nós percebemos que todas as pessoas podem evoluir e podem libertar-se desses condicionamentos e transformarem-se em pessoas melhores, em pessoas que vão criar e motivar mais equilíbrio e mais harmonia nas relações entre todos nós e na sociedade. E é essas oportunidades que nós temos que ser capazes de dar a todas as pessoas. Perceber que nada é fixo, nem no corpo, nem na mente, não no comportamento, obviamente. E temos que dar essas oportunidades para as pessoas transcenderem essas limitações, esses condicionamentos que têm. E por isso todos esses sistemas antigos da meditação, o curso de meditação que eu dou, é uma oportunidade. É uma dessas oportunidades para as pessoas se desidentificarem com aquilo que não são e de se identificarem com aquilo que são, de descobrirem a sua essência e entrarem nesse plano de liberdade para conseguirmos deitar fora tudo aquilo que nós não queremos, que nos causa sofrimento desnecessário, e possamos construir a experiência que cada um de nós, na nossa liberdade pessoal, quer construir. E cada pessoa pode querer atingir os seus objetivos diferentes dentro do seu livre-arbítrio e pode então atingi-los. E quando nós olhamos, quando vocês podem perguntar agora, nós podemos perguntar para concluir, qual é que é então a diferença entre homens e mulheres? Eu quando olho nos olhos, no corpo de um homem ou de uma mulher,
quando olho para a alma que está no corpo de um homem ou de uma mulher, eu não vejo diferença nenhuma. Não há diferença rigorosamente nenhuma. Há apenas uma experiência diferente que cada um de nós está a viver neste momento, mas é apenas isso. E é uma experiência que teve um princípio e vai ter o fim. E depois disso tudo continua e todos nós continuaremos cá a encontrar-nos noutras experiências diferentes, em posições diferentes. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Gosta dele, partilha e até à próxima. Obrigado.